Olá, irmãos, amigos da Palavra de Deus. Vamos, nesse momento, compartilhar com os irmãos uma lição da nossa escola sabatina. Estou aqui hoje com a Ana Maria, minha irmã, tanto minha irmã na fé como a irmã Cardal, né? Os irmãos já conhecem. Mas para os amigos que nos assistem, né, que ainda não sabem, ela é a Ana Maria e nós vamos juntas discorrer aqui. Isso aí, a lição de número 19, que vai falar sobre o arrependimento dos ninivitas, né? Uma lição aparentemente bastante fácil, uma historinha, né, que até as crianças conhecem, mas que nós podemos tirar aí uma grande lição de vida para nós, né? Como deve ser então a nossa fidelidade para com Deus. Então nós vamos aqui ler o verso áureo, né? Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para lhes livrar as almas da morte e para conservar vivos na fome. A nossa alma espera no Senhor, Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Salmos 33, verso 18 a 20. Então aqui pelo verso áureo a gente já pode tirar uma ideia aqui, né, como que a nossa confiança em Deus deve ser, né? Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo em todos os momentos. E ainda mais a promessa, né? Que os olhos de Deus, diz aqui no salmista, eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem e sobre os que esperam em sua misericórdia. Essa é a certeza do cristão, de que os olhos de Deus conhecem os minúcias da nossa vida. Assim como vai discorrer na história hoje que nós vamos contar, né? Que nós vamos estudar junto, que é a vida de Jonas. Pode continuar, Maria. Isso. Então a primeira pergunta, que palavras Deus dirige a Jonas novamente? Então aqui, estudando, né? Porque é uma continuação da lição de número 18. Nós vimos lá na lição 18, né? Que toda aquela história de Jonas ter se recusado a obedecer a Deus. E aqui nós vamos ver então qual foi a consequência, né? E fala lá também a segunda parte da pergunta. Ele obedece em a ordem divina agora? Vamos ler lá em Jonas 3 de 1 a 2, verso 1 e 2. Certo. Então diz assim: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Verso 3. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Então, na verdade, era uma cidade grande, né? E de acordo com a história de Jonas, Deus tinha se proposto a aprovar aquela cidade, né? Ele tinha ali a ideia, a intenção da destruição de Nínive, mas não queria dar uma chance aos seus moradores. Então ele comissionou Jonas para esse trabalho. Nós conhecemos a história, né? Mas Jonas teve a sua segunda oportunidade. E na segunda oportunidade ele obedeceu à ordem divina. Ele foi, né, e trabalhou conforme Deus havia. Isso. Lá no Profeta de Reis, na página 270, a gente ainda tem aqui um complemento, né? Uma vez mais é o servo de Deus comissionado para advertir Nínive. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. Desta vez ele não se deteve para questionar ou duvidar, mas obedeceu sem hesitação. Levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Então é como aqui a Madalena disse, a irmã disse, que ele teve aqui uma segunda chance. E nessa segunda chance ele não questionou mais como ele fez lá no primeiro chamado, né? A segunda pergunta: que mensagem apresentou de rua em rua da grande cidade? Vamos ler lá em Jonas 3, verso 3 e o 4. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia
e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Então aqui a pergunta, né, que a mensagem ele apresentou a mensagem que Deus havia ordenado, né? Que dentro de 40 dias Nínive seria subvertida. Então, eu estava vendo no dicionário, tem uma diferença entre o dicionário bíblico e o dicionário aí comum, né? Subvertida aqui no dicionário bíblico é destruída, né? Apagada. Então Nínive tinha 40 dias para se arrepender, né? Então diz, seria destruída. Entrando na cidade, Jonas começou a pregar contra ela a mensagem: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. De rua em rua ia ele fazendo soar a nota de advertência. Então ele percorreu as ruas de Nínive e pregoando, né? Olha, que povo não ia se condoer, não ia se comover, né? Ficar alarmado, né? Ficar comovido, sabendo que tem um tempo certo. O juízo já estava determinado sobre a vida de cada morador e da própria cidade. A pergunta terceira agora... Leu um pedacinho? Já leu, né? A notinha de Profetas e Reis é o que já está lá no verso, né? Eu li agora. Então a pergunta terceira: a pregação foi em vão? Né? Não foi, né? Não foi. Ver que qual um trabalho maravilhoso ali, né? Então, como atuou o Divino Espírito? E Jonas, no capítulo 3 ainda, o verso 5 até o 9, os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive e ele levantou-se do seu trono, tirou de si as suas vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre as cinzas. Até o 9, né? E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes, que nem homem, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebem água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um de seu mau caminho, e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Então, foi de extrema, né? Valia, né? Valeu os avisos de Jonas. O povo ficou desde o rei, né? Isso. Aliás, por ordem do rei, né? O rei deu uma ordem que ali todo mundo ali se vestisse, né? E clamasse a Deus. Aqui no Profetas e Reis, na página 270, a mensagem não foi em vão. O clamor que soava através das ruas da ímpia cidade ia passando de lábio em lábio, até que todos os habitantes tivessem ouvido o assustador anúncio. O Espírito de Deus imprimiu a mensagem em cada coração e levou multidões a tremerem por causa de seus pecados e se arrependerem em profunda humilhação. Então a gente vê aqui que a mensagem foi, né, passando, todo um ouvia, ia falando para o outro, até que todos foram advertidos, né? Então, Deus ali, como ele sempre a sua palavra alarmante, né? E ele não iria destruir a cidade sem que todos os seus habitantes tivessem a oportunidade de ouvir para tomar a sua decisão. Era esse o propósito de Deus, né? Colocar o homem frente a frente com a morte. E aí ver que decisão ele vai tomar. Ou ele vai reformar e mudar a sua vida, ou morrer, né? Exatamente, né? A pergunta de número 4, o Senhor desfez sua condenação? Sim, né? Nós sabemos pela história que nós vamos ler depois aqui que Deus, o homem se há um arrependimento, Deus, né? Então reverteu ali. E mais tarde a cidade viria a ser destruída?
Infelizmente, sim, né? Sabemos também pela história. Vamos ler lá em Jonas 3, versículo 10. Viu Deus o que fizeram, como se converteram de seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Na verdade, Deus espera a decisão do homem, né? E você vê, ali foi uma cidade inteira, né? Que ia ser destruída, e Deus, então, se arrependeu de fazer aquele mal. Então, dizendo que reis e nobres, com todo o povo, grandes e pequenos, arrependeram-se com a pregação de Jonas. E uniram-se a clamar ao Deus do céu, sua misericórdia foi-lhe assegurada. Deus viu as obras deles, como se converteram de seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Está lá em Jonas 3,10. Sua condenação foi evitada. O Deus de Israel fora exaltado e honrado através do mundo pagão, e sua lei foi reverenciada. Não seria senão muitos anos mais tarde que Nínive devia cair presa das nações vizinhas por causa de seu esquecimento de Deus e jactancioso orgulho. Então ela ainda viveu um tempo de graça, né? Enquanto Sim. ela estava na obediência, enquanto ela estava reconhecendo, né, a palavra de Deus, ela teve a sua chance, mas quando ela voltou-se novamente, né, caiu no esquecimento as coisas de Deus, a causa de Deus foi deixada, seu orgulho tomou conta, então ela caiu presa, né, dos seus inimigos. Isso. Que elementos devemos sempre levar em conta nas promessas e ameaças de Deus? Aqui vamos ler lá em 1 Samuel 2, verso 30, e Jeremias também, depois nós lemos a nota para complementar. Então, 1 Samuel 2, verso 30, nos diz assim: Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém, aos que me desprezam, serão desmerecidos. Lá em Jeremias, agora de 7 a 10, Jeremias 18, verso 7 a 10. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar, derribar e destruir, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito lhe faria. Então aqui a gente vê que é sobre condições, né? Se obedecermos, né? Deus, quando há arrependimento, como aconteceu com a cidade de Nínive, Deus então tirou, né? Tirou a repreensão. E quando também ela voltou às suas práticas, Deus, né? Novamente, então sempre nós temos a condição. No História da Redenção, na página 171, fala que as promessas de Deus a eles, se fossem obedientes, e as maldições que sobre eles viriam se fosse desobediente. E no Evangelismo, na página 695, cumpre lembrar que as promessas e as ameaças de Deus são igualmente condicionais. Então, se me amardes, né, se obedecerdes, essa é a condição para que Deus cumpra, né, as suas promessas e as suas... Se nós honramos a Deus, como diz lá em Samuel, os que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam também serão desmerecidos. Então, a condição de ser favorecido por Deus é a obediência, né? Obediência. Isso. Então, vamos passar para a sexta pergunta. Jonas ficou contente? Não ficou, né? Deveria ter ficado feliz, né? Isso. Mas ele não gostou nada, né? Ele fez o trabalho e não viu o resultado que ele esperava. Então, né, é uma lição importante que a gente tira aqui dessa história para a nossa vida, né?
a segunda parte da pergunta, que preocupação lhe afligiu. Vamos ler lá em Jonas 4, verso 1 e 2. Certo. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse? Estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e que é tardio em irar-se e grande em benignidade, e que se arrepende do mal. Então, ele conhecia Deus, né? Jonas sabia que Deus era misericordioso, que Deus ele ia se arrepender. Se o povo se arrependesse, ele não ia destruir a cidade, e ao invés dele, então, tomar mais ânimo, né? Confiando nessa bondade de Deus, ele fugiu, porque eu acho que ele pensava nele, né? Do sentimento que ele tinha. Ele era um homem que a gente pode notar por aqui, extremamente, como é que fala, egocêntrico, né? Ele ficou preocupado com o que iam pensar dele, né? Porque fala que, eu vou ler aqui no Profeta de Reis, na página 271, diz assim, que quando Jonas viu o propósito de Deus de poupar a cidade, que não obstante sua impiedade, tinha sido levada a se arrepender em saco e cinzas, devia ter sido o primeiro a se alegrar com a estupenda graça de Deus. Mas, ao contrário disto, ele permitiu que sua mente se demorasse sobre a possibilidade de ser considerado um falso profeta. Cioso de sua reputação, ele perdeu de vista o valor infinitamente maior das almas nesta cidade infortunada. A compaixão mostrada por Deus para com os arrependidos ninivitas desgostou Jonas extremamente e ficou todo ressentido. Então, né, nós vemos aqui, a Bíblia tem tantas histórias para nós tirarmos lição de vida, que contraditório aqui essa experiência de Jonas com a vida de Moisés, a vida de Paulo, né, no amor que eles tinham ali pelas almas, que estavam sempre ali intercedendo, né, para que Deus os perdoasse, Deus os livrasse. Então aqui, como você comentou, Jonas ele tinha uma preocupação, né, com a sua, com os que o povo ia pensar dele, né? Ah, então se a cidade não fosse destruída, ele estava mentindo. Passar por mentiroso. Isso. Né? Então, mas na verdade, eu penso assim que Deus, ele deu uma oportunidade a Jonas. Deus já sabia desse caráter de Jonas, certeza, né? Desse egocentrismo de Jonas. E Deus deu uma oportunidade a ele para ele ver as obras de Deus, a misericórdia de Deus e talvez mudasse, né? Deus deu oportunidade para Jonas mudar. Nós vamos ver no final da lição, né, que houve aí um arrependimento, né? Então nós podemos ver que ele mostrou ali o seu caráter, né? O mau efeito que foi sobre ele, a experiência. A pergunta 7ª diz: de fato, a que inclinação sua ele se rendeu? O que o Senhor lhe diz? Então vamos ler lá no Jonas 4, verso 3 e 4, né? Diz assim: peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Isso. Né? Deus na sua misericórdia, ele deu essa oportunidade para Jonas para que ele pudesse ver também como ele era, né? Na leitura, na história, assim, o que dá a entender que Jonas, ele era uma pessoa bem mal-humorada, né? Um cidadão assim que qualquer coisa ele já pedia para morrer. Você vê que a história de Jonas é contada através dos séculos, né? Até os nossos dias conta-se a história, e a história dele também, a experiência dele é tomada na Bíblia, né? Como exemplos. E a gente pode perceber que Jonas, ele na verdade, além dele não ficar feliz, né, com a salvação daquela cidade, ele ainda queria morrer também, né, de tão envergonhado que ele ficou, né, de pensar o que é que o povo da cidade estava pensando dele. Ele veio aqui, falou tanta coisa e não aconteceu nada, né? Então ele não meditava assim da causa para o efeito, né? Se você se achega a Deus, você
você é salvo. Se você se afasta de Deus, você está sujeito à destruição. Então, mais adiante ainda nós vamos ver ali o duplo trabalho, né, que Isso. Deus estava querendo fazer, tanto com Jonas, né, quando o enviou, porque mesmo Jonas tendo todos esses defeitos aí de caráter, Deus conhecia seu coração, né? Deus conhece. E deu a ele, então, também a oportunidade, ao fazer esse trabalho, de também reconhecer a sua fragilidade, né? Aqui no Profetas e Reis, você quer ler? Isso, uma vez mais, ele se rendeu à sua inclinação de questionar e duvidar. Uma vez mais foi oprimido com o descorajamento, Uma vez mais foi oprimido com o desencorajamento, perdendo de vista os interesses dos outros e sentindo como se melhor lhe fora morrer do que viver, para ver a cidade poupada. Em seu descontentamento exclamou: ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. É razoável esse teu ressentimento? O Senhor inquiriu. Então, Deus queria despertar Jonas, né, para uma situação de misericórdia. Mas ele era o seu caráter, né, era um caráter que só questionava, duvidava, né, não ficava feliz com a vitória dos outros, né? Deus quis dar a Jonas também essa oportunidade, né? De obedecer sem questionar, de confiar, né? Confiar. O que Deus pede para nós não é para nós ficar questionando. Ah, Senhor, por que eu? Né? Muitas vezes, quando nós estamos em prova, a gente fica perguntando, mas por que eu? Eu mereço? Eu fiz alguma coisa para merecer essa prova? Né? Mas nós só temos que lembrar que Deus é sábio demais para errar. Isso, como diz o verso áureo, né, que foi o verso de ouro da lição, que a nossa alma espera no Senhor, Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Então, em todos os momentos, né, e quando nós nos esquecemos disso, nós agimos como agiu Jonas aqui, né? Ficamos questionando Deus, né? Duvidando da sua sabedoria. Isso mesmo, né? E vamos passar então para a 8ª pergunta. O que fez Jonas? Essa, se nós perguntarmos até para as crianças, eles vão saber, né? O que Jonas fez então? Agora, que lição objetiva o Senhor lhe deu? Vamos ler lá em Jonas 4, de 5 a 11, né? Diz assim: então Jonas saiu da cidade e assentou-se no oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta, que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Então, que lição aqui para nós, né? É assim, é uma coisa muito linda, né? O modo que Deus dá lições objetivas, né? Quando Ele quer ensinar uma lição, né? O que Ele fez com Jonas, Ele não repreendeu Jonas assim, né? De pronto, mas Ele colocou uma plantinha, porque Jonas, olha só a petulância, eu falo assim, porque Jonas era um profeta mal-humorado mesmo, porque ele falou assim: bom, eu já dei a mensagem, já andei nas ruas, já proclamei que a cidade ia ser destruída daqui a 40 dias. Aí o que ele fez?
Ele saiu da cidade, foi lá bem longe, num lugar onde ele pudesse ver a cidade ser destruída. Verdade. Né? Ele não confiou que aquele povo poderia amar a Deus e se arrepender de seus pecados. E ali ele ficou observando a cidade até que, né? Aí ele fez lá um emaranhado, né? Para ele se cobrir do sol. E Deus falou, agora vai ser a hora de eu dar uma lição para esse homem, né? Para ver se ele enxerga alguma coisa, né? E aí o que é que Deus fez? Deixou crescer uma planta, né? Deu sombra para ele. Fazer sombra. Dia, né? E depois, na mesma noite, veio um bicho e cortou a planta e a planta se secou. No outro dia, o sol começou a queimar a cabeça de Jonas e ele já esmoreceu, já murmurou, já falou, é melhor a morte, né, do que essa situação. E acho que já começou ali a reclamar e a murmurar. E Deus mais uma vez pergunta para ele, é razoável tua ira, teu ressentimento? E ele disse que era. Ainda respondeu dessa forma. Era razoável, né? E aí nós podemos ver o resultado, né? Você quer ler essa nota? É uma nota, eu fico aqui pensando nessa lição que nós estamos vendo, a questão do nosso amor para com as almas, né? Para com as almas que ainda não conhecem, né? Quanto Deus faz e às vezes nós, deixamos, né? Não temos paciência. Com aquele ali nem adianta falar nada porque ele não quer mesmo saber, já fez a sua escolha. Então, quanto é válido, né, o nosso empenho? Vou ler aqui em Profetas e Reis, página 272. O que fez Jonas? Então, o Senhor deu a Jonas uma lição objetiva. Ele enviou um bicho no dia seguinte ao subir da alva, o qual feriu a boboreira, e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo, melhor me é morrer do que viver. De novo, Deus se dirige a seu profeta, é acaso razoável assim, que assim te enfades por causa da aboboreira? E ele disse, é justo que me enfades a ponto de desejar a morte. E disse o Senhor, tiveste compaixão da boboreira na qual não trabalhaste, nem fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu, e não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Então aqui, na verdade, a Profetas e Reis aqui está descrevendo, né, o mesmo verso de Jonas 4:11, mas então aqui, e nós até comentamos, né, Madalena, que eram homens que não tinham nenhum conhecimento, diferente de Jonas, que conhecia tudo, e lá em Nínive eles não tinham esse conhecimento que Jonas teve, e se arrependeram e se converteram, e Jonas, nesse momento, né, ainda, né, que nós vamos ver que no final ele reconhece, ainda não estava reconhecendo a misericórdia de Deus para com o homem, né? Então vamos aqui passar para a nona. Que propósito o Senhor ali se cumpriu, Madá? Então, nessa pergunta nona, nós não temos o verso da Bíblia, mas temos aqui Profetas e Reis, 272 a 273. Diz, confuso, humilhado e incapaz de compreender o propósito de Deus em poupar Nínive, Jonas havia, não obstante, cumprido a comissão que lhe fora dada de advertir a grande cidade. E embora o acontecimento predito não se tivesse realizado, a mensagem de advertência não era de ninguém menos do que Deus. E ela cumpriu o propósito que Deus lhe designara. A glória de sua graça foi revelada entre os pagãos. Os que havia muito estavam assentados nas trevas da sombra da morte, presos em aflição e em ferro, clamaram ao Senhor na sua angústia, e ele os livrou das suas necessidades. Tirou-os das trevas e da sombra da morte. Quebrou as suas prisões. Enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou de sua destruição. Então, que lindo, né?
Jonas ficou ainda confuso, se sentindo humilhado, porque não aconteceu como ele havia predito, né? Lá nas suas mensagens. Mas o propósito de Deus foi cumprido, porque era isso que Deus queria, né? Dar uma chance para aquela cidade de entender, né? E ele foi exaltado ali entre os pagãos, né? A sua graça foi revelada, Deus... E você pode prestar atenção, Deus se revela nas suas misericórdias, não nas destruição. Que o povo fala, isso é Deus. Não, Deus, o amor de Deus, o caráter de Deus é revelado nas suas misericórdias, nos milagres, nas curas, no perdão, né, dos pecados. Aí a glória de Deus, né, a sua graça, ela é revelada. Então, na verdade, o propósito de Deus foi cumprido. Aquela cidade se arrependeu, né, e foi poupada, né? O povo foi liberto daquela vida de escravo do pecado. Né? Diz aqui a última frase, né? Tirou-os das trevas, isso, né? E sombra da morte, quebrou as suas prisões, enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da destruição. Isso. Então eles precisavam ouvir, né? Deus jamais iria destruir sem que eles tivessem a oportunidade. E nesse momento se arrependeram e Deus então desfez, retirou, né? Retirou ali a sua ira, né? Sobre a cidade. A última pergunta, de número 10. Diferentemente dos ninivitas, como se portaram os moradores de Jerusalém no cerco dos romanos? E que mensageiro teve um fim trágico? Eu vou ler Mateus, depois tem Lucas também, né? Eu vou ler, achar Lucas, eu vou ler Mateus capítulo 24, verso 1 e o 2, depois do 15 e o 20. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então agora no verso 15 até o 20. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Ai da que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Isso. Agora vamos ouvir Lucas 21, versos 5 e 6 diz: falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então disse Jesus: vede estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Aí o verso 20 e o verso 21. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exército, sabei que está próxima a sua devastação. Então os que estiverem na cidade, aliás, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se. E os que estiverem nos campos, não entrem nela. Isso é uma profecia, né? Que o próprio Jesus estava avisando aquele povo, né, o Israel, de que a cidade ia ser destruída e que eles tinham que sair antes, né, e deu até o sinal, né? Qual que era o sinal? Que fala, né? A cidade sitiada seria o sinal, né? Sim. E eles deveriam cumprir. Isso, quem estivesse fora, né? E aqui o grande conflito vai explicar bem sobre o que aconteceu lá naquele tempo, né, do cerco de Jerusalém, que nós já conhecemos bastante. E nós vamos ler aqui, depois a gente volta a comentar, né? Apareceram sinais e prodígios, prenunciando desastres e condenação. No meio da noite, uma luz sobrenatural resplandeceu sobre o templo e o altar. Sobre as nuvens, ao pôr do sol, desenhavam-se carros e homens de guerra, reunindo-se para a batalha. Os sacerdotes que ministravam à noite no santuário aterrorizavam-se com sons misteriosos. A terra tremia e ouvia-se a multidão de voz a clamar: partamos daqui.
a grande porta oriental, tão pesada que dificilmente podia ser fechada por uns 20 homens e que se achava segura por imensas barras de ferro, fixa profundamente no pavimento de pedra sólida, abriu-se à meia-noite, independente de qualquer agente visível, né? Esse trecho está lá em História dos Judeus, né, de Milman, no livro número 13. Durante 7 anos, um homem esteve a subir e descer as ruas de Jerusalém, declarando as desgraças que deveriam sobrevir à cidade de dia e de noite, cantava ele funebremente. Uma voz do Oriente, uma voz do Ocidente, uma voz dos 4 ventos, uma voz contra Jerusalém e contra o templo, uma voz contra os noivos e as noivas, uma voz contra o povo. Este ser estranho foi preso e açoitado, mas nenhuma queixa lhe escapou dos lábios. Os insultos e maus tratos respondia somente: ai, ai de Jerusalém, ai, ai dos habitantes dela. Seu clamor de aviso não cessou, senão quando foi morto no cerco que havia predito. Então nós vemos aqui que nessa pergunta Jesus estava falando do primeiro cerco que teve em Jerusalém. Todos aqueles sinais eram para que os cristãos conhecedores atendessem logo quando eles viram a cidade sitiada ali, eles já, né? E aí a misericórdia de Deus fez o quê? Retirou essas tropas, dando uma oportunidade para que todos os cristãos saíssem, mas todos foram? Só os fiéis. Só os fiéis que estavam ligados com Deus, atentos aos sinais e às profecias. Então aproveitaram esse momento de afastamento dessa primeira tropa e aproveitaram e saíram. Demorou um pouquinho de tempo, né? Não me lembro bem se foram 3 anos ou 3 anos e meio. Houve então um novo cerco. Você vai ler aí esse verso para deixar mais claro para nós? Eu queria só voltar a ler aqui em Lucas 21, no verso 20, o aviso que Jesus deixou para eles, que fica bem claro, né? Que Jesus disse assim: quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exército, sabeis que está próxima a sua devastação. Então, quando houve o primeiro cerco de Jerusalém, já era um aviso, Jesus tinha deixado avisado já, né? E ele falou assim: quando houver, né, quando a cidade estiver sitiada, o que vocês têm que fazer? Os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se, e os que estiverem no campo, não entrem nela. Então, quem estivesse fora já era para não voltar, e quem estivesse dentro era para sair. Então, Jesus, ele falou, esse homem aqui que pregou, olha, você viu aqui que ele pregou, nome, né? Não, ele pregou 7 anos. Então, antes do primeiro cerco, esse homem já pregava a destruição de Jerusalém. Então, quando o primeiro cerco se retirou, quem estava atento às palavras de Jesus, viu, bom, agora vamos aproveitar, e quem estiver dentro não entra de novo, vai embora. Quem estiver fora não sai, aproveitar, né? A chance, né? Mas diz a palavra de Deus que todos os fiéis foram salvos. Nenhum fiel morreu no cerco de Jerusalém, né? E isso assim, se o nosso amigo ouvinte, nosso irmão que ainda não se inteirou desse assunto, quiser mais detalhes, é um período da história muito importante para nós, porque também é profético também para os nossos dias atuais. Nós temos literaturas, temos um estudo, né, no YouTube, no nosso canal da igreja, sobre esse assunto. Gostaria de saber mais sobre isso? Então acesse o nosso site. Essa literatura, né? Tem as literaturas falando sobre os 2 cercos de Jerusalém, e eu acredito que cada um vai ser muito bem esclarecido e beneficiado com esse tema muito importante para os tempos atuais que nós estamos agora, né? E aqui a gente viu tanto na história de Jonas, quanto agora nessa última pergunta, né, que ocorreu o cerco muito tempo após, a misericórdia de Deus, né? Sim. Ele deu a oportunidade, ele fez o primeiro cerco, deu todos os avisos e viu que nem todos ali
estavam prontos, ele deu mais um... Deu sinais, né? Deu sinais, e aí ele deu mais um período de graça ainda, porque aquela retirada ali foi uma providência divina. Foi um período de graça. Um período de graça ainda para os judeus ali. E aí não souberam reconhecer, né? Então nós hoje temos que estar atentos aos sinais, né? Estavam confiantes em si mesmo, né? Em si próprio. E se aproveitaram dessa misericórdia para até duvidar, né? De todos os avisos que Deus tinha dado. E nós sabemos que foi trágico o final dessa cidade pela desobediência e por não estar atento e ligado na palavra de Deus, né? Que isso sirva de lição para nós, ficarmos atentos a todos esses sinais que Deus tem enviado, né? Da sua breve volta. Sabemos que Jesus está aí prestes a pegar o nosso nome e às vezes nós não nos apercebemos. Pensa que tudo não é o acaso, é Deus nos avisando da destruição que em breve o mundo vai ter se não houver um arrependimento. Mas a promessa que todos, né, que se arrependem, que piamente, né, se arrependem e buscam, serão perdoados, porque a misericórdia de Deus é grande, né? É grande, diz que aqui Ele quer salvar a todos que se achegam a Ele com um coração contrito. Essa é a certeza que a palavra de Deus nos dá. Não podemos perder a oportunidade. Não. Se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçai os vossos corações. Que o Senhor Jesus então possa fazer uma obra em cada coração, cada ouvinte, né? Para que nós possamos demonstrar um maior interesse no estudo da palavra de Deus, né? Porque é estudando que nós vamos conhecer os propósitos de Deus. Verdade. Isso mesmo. Irmãos, que Deus abençoe por aqui, né? Isso. Até uma próxima vez. Que Deus abençoe a todos, que possam aproveitar bastante esse tema, né? Sobre Jonas. Não é uma história simples, não, né? Não é uma historinha da carochinha, é uma história verdadeira, né? Com várias lições para a nossa vida cotidiana, nossa vida espiritual, nosso contato, nossa relação com Deus. Que Deus possa ser misericordioso conosco, nos abençoando e nos dando cada dia graça, sabedoria para estudarmos a sua palavra e compreendermos o momento que nós estamos vivendo. Amém. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube.